Visita ou não, você não sabe, está tendo culto infantil, tia Daísa está lá, se você quiser levar sua criança, seu filho, seu neto, sobrinho, enfim, só subir, sair naquela porta ali, tem uma rampinha, tem um culto top lá, preparado com todo amor e carinho para nossas crianças. Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de João, capítulo 21, já está sendo projetado ali, eu vou ler com você já já. Gostaria da sua atenção e eu gostaria que você falasse, repetisse comigo o tema da nossa reflexão de hoje. O tema é: não desista. Vamos falar junto? Não. Olha para quem está do teu lado, do outro, fala assim, ó, não desista. Aí fala assim também, ó, não precisa falar mais nada comigo agora, quem vai falar é Deus, não quero ouvir mais nada de você. Só isso que eu queria ouvir. Não desista. Você conhece pessoas que estão pensando em desistir? Pessoas que desistiram de algo? Pessoas que desistem muito fácil das coisas? Não perseveram? Por N motivos, desistem. Coisas, pessoas. Hoje eu quero conversar com você sobre um dos apóstolos que eu mais gosto, que é o Pedro, pela personalidade dele, pelo jeito dele, pela ousadia dele, enfim. Mas eu quero tirar algumas lições sobre a vida de Pedro. Mas antes de ler o texto, eu quero te contextualizar para você entender bem como que a gente vai entrar aqui no texto aqui de João. Preste atenção. Antes de Jesus morrer, Jesus algumas vezes falou para os discípulos sobre a morte dele. E, em certo momento, Jesus falou para eles assim, ó, rapaziada, eu vou morrer. Depois nós vamos nos encontrar, 3 dias depois eu vou ressuscitar, e nós vamos nos encontrar lá na Galileia. Está combinado? Tamo junto, meu Senhor, tamo junto, beleza, fechou. Jesus foi entregue, crucificado, morreu. 3 dias depois, os discípulos fizeram o quê? Foram para Galileia? Continuaram em Jerusalém. Você que conhece a história, estuda, já ouviu, você sabe que quem é que foi até o sepulcro no domingo de manhã? Quem foi? As Marias. Quando elas chegam lá, elas se deparam com quem? A pedra removida do túmulo e um jovem. Mateus, ele fala assim, um jovem sentado, era um anjo. E o anjo fala o que para elas? Ó, Jesus não está aqui não, ressuscitou. Só que tem uma fala do anjo, que eu quero, a modo de introdução, chamar sua atenção, que ele fala assim, ó, avisem aos discípulos e a Pedro que eu vou me encontrar com eles na Galileia. O anjo traz a memória deles. Jesus falou, já tinha falado para eles irem. Vão para a Galileia. Imagina os discípulos em marcha para a Galileia, cerca de 130 quilômetros, caminhando. Agora pensa em Pedro. Pedro, o que ele fez? Negou a Jesus. Quantas vezes? 3 vezes. Pedro, ele decepciona, se é que podemos dizer assim, Jesus. Nega Jesus 3 vezes. Imagina os discípulos, diante de todo aquele cenário ali, da morte de Jesus, todo o sofrimento de Jesus, eles acompanhando ali de longe, outros nem ficaram perto, enfim. Aquela tristeza, mas imagina os discípulos indo caminhando mais de 100 quilômetros até a Galileia. Você consegue imaginar como que eles foram?
a gente vai se encontrar. Jesus já tinha aparecido 2 vezes para eles em Jerusalém. Mas ele tinha marcado o encontro na Galileia. E eles vão. Eu fico imaginando, eu quero que você pense também, como que Pedro foi. Imagina alguém falando assim, ó, Pedro, cara, o anjo do Senhor falou para a gente ir para lá, mas citou teu nome, irmão. Mas meu nome? Só falou teu nome. Você parou para pensar, por que o anjo fala assim, ó, avisa os discípulos e a Pedro? Eu imagino o coração de Pedro acelerado, caminhando para Galiléia. Como é que vai ser esse encontro? Será que Jesus vai botar o dedo na minha cara? Será que Jesus vai? Enfim. Eles chegam. Quando eles chegam na Galiléia, eles não se encontram com Jesus. Aí entra o texto aqui, do capítulo 21 de João, que eu quero ler com você e depois a gente vai tirar as lições. Acompanha comigo aí, a leitura. Versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro, lembra, depois de estarem ali esperando, encontrar com Jesus, Jesus não apareceu no encontro com Jesus, não sei quanto tempo, a Bíblia não informa quanto tempo que eles ficaram ali. O que Pedro decide fazer? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros discípulos, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada pegaram. Pesca fracassada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tem alguma coisa para comer aí? E eles responderam, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, porque havia se despido, e lançou-se no mar, mergulhou para ir em direção ao Senhor. Mas os outros discípulos vieram vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra quase 200 côvados, cerca de 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali brasa, e em cima peixe, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, entregou na boquinha deles. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, e depois de ressuscitado dentre os mortos. Imagina essa cena. Imagina essa cena pensando em Pedro. Você viu que a gente acabou de ler aqui, que eles ficaram, nem perguntaram se eram, eles estavam meio temerosos de como seria a reação de Jesus. Joga, por favor, antes de eu entrar aqui no primeira lição, joga lá Mateus capítulo 26. Como eu vou falar de Pedro, a primeira lição que eu quero tirar para você, não desista, porque você não é perfeito. Não desista, porque você não é perfeita. A Bíblia nos ensina que a soberba, ela precede a queda. Pedro era um pouco soberbo. Quem acha que Pedro era um pouco soberbo, levanta a mão. Era. Olha lá o que Pedro diz. 26, 31. Então Jesus lhe disse, antes de ser morto, Jesus está falando com eles assim, ó, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Entende? Jesus está falando assim, ó, vocês todos vão fugir, vão me abandonar.
todos vocês. Olha a resposta de Pedro. Bom, você cantará comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Vai, passa, 32. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante. Vai lá, deixa eu adiantar aqui. Para Galiléia. Eu quero a resposta de Pedro aqui, ó. Versículo 33, ali, ó. Ó, vocês vão me abandonar. Vocês vão fugir, vocês vão se dispersar. Olha o que Pedro fala para Jesus. Ainda que eu seja um tropeço para todos, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro está dizendo assim, ó, pode a galera toda, os discípulos todos te abandonar, eu não vou te abandonar. Olha o versículo 35, joga 35. Ainda que seja necessário morrer com o Senhor, eu de modo nenhum vou te negar. Porque quando Pedro fala assim, ó, eu jamais te abandonei, Jesus fala para ele o quê? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele falou assim, ó, eu morro, mas eu não te nego. Pedro, de uma certa forma, se você for olhar, estudar a vida de Pedro, Pedro era um pouco, dá a entender, parece que ele tinha um pouco de arrogância, um pouco de soberba. Estou querendo massacrar Pedrinho não, tá? Mas tinha. A personalidade dele. Você conhece gente assim? Que acha que é o melhor em tudo. Que sabe de tudo. Que é perfeito. Não, nunca erra. Pedir perdão e está maluco? Eu sou perfeito. Eu sou perfeita. Eu não erro. Eu sei que é melhor. Estava conversando com uma pessoa esses dias, essa semana. Uma pessoa com dificuldade de aceitar o perdão de Deus. Dificuldade de se aceitar. Ela falou, a maior dificuldade que eu tenho é de me perdoar. Você tem dificuldade de se aceitar? Você entende que você não é perfeito, não é perfeito? Você se aceita assim? Você entende que você, querendo ou não, você vai falhar, seja com alguém, seja com um amigo, seja com Deus, você vai. E eu e você, nós estamos dentro da graça de Deus, do perdão de Deus. Nós dependemos disso. Não é porque eu errei que eu tenho que desistir. Aí você olha aqui, no versículo 3, João, volta para João, por favor, 21, capítulo 3. Diz-lhe Simão, vou pescar. Presta atenção no seguinte. Pedro, antes de ser chamado por Jesus, ele era o quê? Pescador, de peixe. Se você lembrar, como é que foi a convocação de Pedro e alguns discípulos, chamado de Pedro? Pedro estava lá, pescando, tal, passou a noite toda pescando, nada, não pegou nada. Estava lá na praia, Mar da Galileia, consertando as redes, Jesus chega. Presta teu barco, que eu preciso trocar uma ideia com a galera aqui. Entra no barco de Pedro. Pedro, afasta um pouquinho o barco. Jesus prega e depois fala assim, Pedro, vai até o fundo e joga a rede. Resumindo, aquela pesca maravilhosa, milagre. Passaram a noite toda, pegaram nada. Enfim, no Mar da Galileia dava peixe à noite. De dia ninguém pescava, que não dava peixe de dia. Jesus faz um milagre de dia. Milagre de Deus, pesca maravilhosa. Depois que eles chegam, Jesus fala assim, ó, Pedro, me segue. Pedro larga tudo. Larga toda a pesca, aquela riqueza toda que ele tinha acabado de receber, milagrosamente, e segue Jesus. Jesus
volta com Pedro, desde o início, já na sua... Eu vejo um Deus muito planejado, Jesus muito um planejamento, uma intencionalidade. Jesus, quando manda ir para Galiléia, Jesus já sabia que isso ia acontecer. Então, Jesus, quando chega ali, eles já estão pescando, que ele, quando chega, encontra Jesus na praia. Então, assim, Pedro, quando fala assim, ó, vou pescar, Pedro está dizendo assim, desisto. Desisto de ser pescador de homem. Jesus me chamou aqui para ser pescador de homem. Mas eu fracassei, eu neguei, sou um fracasso, desisto, vou voltar a pescar. Esse negócio de ser apóstolo, esse negócio de ser discípulo, esse negócio de pescar homens, não é para mim. E Pedro vai pescar. A pescaria foi um fracasso. E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu acredito que isso está aqui, implícito no texto aqui, para a gente aprender. Todas as vezes que nós estivermos fora do local onde Deus quer que nós estejamos, a nossa vida vai ser um fracasso. Não era para Pedro estar pescando. Não era para Pedro estar remando, jogando rede. Você consegue imaginar? Pescaria lá não era... Não, era rede. Pescaria cansativa. Remar, não tinha motor. Pedro estava se desgastando, Pedro estava gastando esforço, se decepcionando com a pescaria horrível, por não estar aonde ele deveria estar. Você conhece gente que está sofrendo tanta coisa por aí, porque não está no local que deveria estar. Onde é que você está hoje? Você já sabe que não é da vontade de Deus que você desista. Pedro, vou pescar, desisto. Não vou esperar Jesus mais nada não. Não compareceu até agora, eu vou pescar. Você também já de alguma forma, cansei de orar por isso. Cansei de esperar essa bênção de Deus. Cansei de ser o bonzinho. Já ouviu alguém falar assim? Cansei de ser bonzinho. Cansei de... Vou me rebelar. Quero saber mais de Deus, não. Quero saber de igreja, nada, não. Quero saber de ninguém. Ó, me chama no zap, não. Bloqueia todo mundo. Quero saber de nada. Você já viu alguém ter sucesso assim? Está aqui. A pescaria foi um fracasso porque eles estavam exatamente onde não deveriam estar. Não desista. Pedro desistiu porque ele trouxe para ele o seguinte: eu não mereço. Eu sou um fracasso. Alguém já falou isso para você? Tem gente que ouve isso. Você é um fracassado, fracassada, não serve para nada. Que zero à esquerda, hein? Não acredite nisso. Seja quem for que estiver falando isso para você, está emprestando a boca para o diabo para falar isso para você. Porque não é isso que Deus pensa de você. Deus não desiste da gente. Você viu no texto que quando eles passam a madrugada inteira, quando eles estão voltando, cerca de, fala 200 côvados, cerca de 93, 100 metros da praia, eles escutam assim, a gente está focalizando Pedro, escuta o quê? Filho, tem alguma coisa para comer aí? Jesus tira a onda, né? Jesus sabia que não tinha dado nada na pescaria? Sabia ou não sabia? Para que Jesus pergunta isso, gente? Por que Jesus faz essa pergunta? Filhão, tem alguma coisa para comer aí?
Pescaria. Nem fala dessa pescaria, dia para esquecer, hein? Aí João fala assim, não, aí quando ele fala, tem não? Aí ele fala assim, joga a rede do lado da direita. Irmão, ficamos a noite toda pescando. Não estou aguentando mais olhar para a cara dessa rede. Mas vou jogar. No raso já. Milagre de novo. 153 peixes gigantes. Quando eles chegam na areia, aí Pedro vê, aí João fala assim, é o mestre. Quando Pedro chega na areia, na praia, ele se depara com o quê? Quem lembra? O que? Fala, gente. Lembra não? Vou ler de novo. Lá no versículo... Bota o versículo 8 aí, por favor. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. E em cima, peixe, e havia também. Eles saíram para pescar. Alguns falam assim, comentam que, pô, estavam com fome, é o que melhor tinham que fazer. Pedro era meio agoniado, não aguentava ficar esperando, por isso foi pescar para passar tempo. Eles foram atrás de provisão. A provisão já estava ali. Eles passaram a madrugada inteira batendo cabeça atrás de uma provisão que já estava ali preparado para eles. Você acredita que Deus tem aquilo que você precisa já preparado para você? Você acredita de verdade? Você confia de verdade que Deus tem um plano preparado, perfeito, suficiente para você? Você está me acompanhando bem? Eles indo atrás, o negócio estava ali? Aí quando eles olham, pão e peixe. Às vezes fala assim, traz mais uns peixinhos, vamos botar aqui para a gente juntar aqui para a gente. E Jesus ceia com eles. Lembra que esses discípulos, eles estavam assim, o que será que Jesus vai falar para a gente quando encontrar com a gente? Nós o abandonamos, Pedro, eu neguei, eu falei que morreria por ele. Quando eles encontram com Jesus, Jesus está ali, provendo a vida deles. Sabe o que eu aprendo aqui, a segunda lição? Muito claro, Jesus está ensinando, Pedro, seu erro não é o fim. Não acabou para você. Não acabou. O que eu tenho planejado para você, não é por causa do seu erro que isso foi por terra. Seu erro não é o fim. Você que é sincero, sincera, e busca uma vida de santidade com Deus, quando a gente erra, a gente se sente mal, não sente? Quando a gente falha, como é que a gente se sente? Deus está ensinando para a gente aqui, na experiência de Pedro, que o nosso erro não é o fim. Ele continua nos amando, querendo ter comunhão com a gente. Ele continua provendo o necessário para a minha vida e para a sua vida, mesmo sem a gente merecer. Então, quando a gente entende isso, isso é motivo para a gente não desistir.
algumas lições aqui que ficam mais entre linhas aqui. Preste atenção. Eu falei aqui que Jesus chamou os discípulos no mar da Galileia. Depois de abandonarem Jesus, ele tinha combinado para estarem no mar da Galileia. Jesus intencionalmente marca o encontro após a ressurreição no mar da Galileia para trazer de volta o cenário do chamamento deles. Jesus aqui, ele está dizendo, sabe o quê? Que é a terceira lição. Eu não desisto de vocês. Jesus está criando um cenário na cabeça deles, trazendo, caramba, foi aqui que ele chamou a gente. Outro detalhe do texto que, quando você estuda, só existe 2 citações dessa palavra brasa, braseiro, que no grego é braseiro, no Novo Testamento, só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma é quando Pedro nega Jesus 3 vezes, que você vai ver no texto que Pedro está ali se aquecendo perto de um braseiro. E aí pergunta para ele, é tu que estava com ele? Não. Não. Aí na terceira, o galo canta. Ele estava ali, Pedro estava diante de um braseiro. Jesus intencionalmente prepara um braseiro na praia para que Pedro pudesse remeter a queda dele, mas não para acusar, para restaurar Pedro. O texto continua, eu não vou ler, mas você sabe que é muito conhecido. Jesus pergunta para Pedro quantas vezes ele ama. Quantas vezes Pedro negou? Jesus intencionalmente pergunta 3 vezes para Pedro. Pedro, tu me amas? E é interessante, na primeira pergunta, está lá no versículo... Joga aí, por favor, só para... Versículo 15. 21:15. Depois de terem comido, depois de ceiar ali, comer o peixinho, o pão, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que eles? Porque Pedro, ele se achava melhor. Ele achava que ele realmente tinha um amor maior. Jesus está confrontando Pedro para restaurar Pedro. Jesus queria, depois você vai ver, apacenta minhas ovelhas, Jesus queria transformar Pedro, restaurar Pedro, não só para pescador de homens, mas para pastor de ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Jesus está dizendo para Pedro assim, Pedro, eu não desisti de você. Você errou, você falhou, você negou. Eu não desisto de você. Você precisa entender de uma forma muito clara. Na vida de Pedro a gente vê isso. Deus não me ama e ama você porque você é bonitinho, porque teu cabelo é assim, porque você é legalzinho, porque você obedece teu pai e tua mãe. Deus te ama porque Ele é amor. Deus me ama porque a essência dEle é amor. Não é pelo que eu faço ou que eu possa fazer por Ele. E o amor de Deus por mim e por você faz com que Ele não desista de mim, de você. Mesmo sabendo que você é complicado, que você falha, aquela falhazinha que só você e Deus sabe.
Sabe aquela situação que você não tem coragem de falar nem para o teu melhor amigo, tua melhor amiga? Sabe aquele negócio que você não toca nesse assunto? Não, pelo amor de Deus, isso quietinho aí. Aquilo que você se esforça muito para colocar muitas vezes uma máscara, para que ninguém perceba isso em você. Deus ama você, apesar disso. Ah, pastor, mas tu não sabe o que eu fiz. Que não preciso nem saber. Deus não desiste de você. Por que você vai desistir? Conversei com uma pessoa essa semana. Ela falou assim, não quero mais viver. Não aguento mais essa vida. Não tenho amor do meu pai, não tenho amor da minha mãe. Ninguém quer saber de mim. Estou se mutilando. A pessoa foi parar no hospital, tem que tomar ponto no braço porque tentou suicídio. Ela falou assim, eu desisti da vida. Eu falei para ela, não desista porque Deus não desistiu de você. E fui conversando com a pessoa. Ela tinha certeza que para ela não tinha mais jeito. Exatamente o que Pedro pensou. Não tem mais jeito. Eu sou um fracasso. Não tem solução para mim. Eu não sou capaz. Eu nasci para ser um derrotado, derrotada. Eu ouvi isso do meu pai a vida toda. Todos os meus relacionamentos frustrados. Eu desisto. Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você, não desista. Não importa o que você tenha feito. Não importa aonde você esteja hoje. Deus não desiste de você. Você acredita nisso? Você acredita que Deus realmente está dizendo isso para você hoje? Você acredita que a história de Pedro, essa experiência de Pedro, está aqui para a gente entender que não importa o que, Deus não desiste de mim e de você. Você tem noção desse amor? Se fosse você, imagina que alguém chegasse para você e falasse assim, ó, irmão, conta comigo. Tamo junto. Irmão, tamo junto, irmão. Pô, tamo junto. Pode chover, pode acontecer o que for. Tô junto contigo, tô fechado contigo, irmão. Aí a pessoa te trai. A pessoa te abandona. Aí você supera. Passou por tudo. Você encontra com a pessoa. O que você diria para essa pessoa? Jesus, ele não chega para Pedro e fala assim, ô desertor, traidor, moleque, safado, falastrão, fracassado, nem pescar tu sabe mais. Jesus chama Pedro de quê? Filho. Filho,
Você parou para pensar, mas não existe ex-filho. Existe até ex-marido, ex-mulher. Não existe ex-filho. Filho. Filho é filho. Deus é o nosso Pai. Ele escolheu você como filho, como filha. Você acha que Ele vai desistir de você? Você acha que Ele vai desistir de você? Não desista. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar com você. Gostaria que você falasse com Deus nesse momento. Eu não sei como é que você entrou aqui na igreja hoje. Como é que foi tua semana? Como é que está seu coração? Mas eu gostaria que você, com muita sinceridade, respondesse para Deus. Aquilo que Ele falou com você. Feche seus olhos, se concentra. Esquece quem está do teu lado. Você está na casa de Deus. Você acabou de ouvir Deus falar com você. Não adianta você fingir que não foi com você. Às vezes, numa autodefesa, querer fechar teus ouvidos para aquilo que Deus está falando com você. Pedro poderia muito bem, quando ouviu João falando assim, é um mestre, remar contrário, correr de Jesus, correr daquilo que ele precisava enfrentar, encarar. Mas não, Pedro mergulha e vai em direção ao Senhor. O mesmo Pedro que falava às vezes, muitas vezes sem pensar, ele toma atitude de ir em direção ao Senhor. Pedro sabia do amor dele. Eu acredito que no fundo, Pedro sabia do amor de Jesus por ele. Pedro sabia que Jesus não ia desistir dele. Pedro estava desistindo dele mesmo. Mas quando ele vê, ouve, sabe que é Jesus, reacende uma esperança no coração de Pedro. No mar da Galileia, intencionalmente, tudo que Jesus fez, o outro milagre da pesca maravilhosa, braseiro, o desespero dá lugar à esperança. Hoje Deus está dando oportunidade para você pedir a Ele, eu quero continuar, eu não vou desistir, eu acredito, eu quero perseverar. Eu não sei qual área da sua vida, não sei o que Deus está tratando com você, mas eu quero convidar você a formalizar a tua decisão hoje aqui. Talvez você tenha se afastado de Deus, pecado, você tenha feito coisas que não deveria estar fazendo. Talvez você esteja hoje num lugar que você não deveria estar. Talvez você esteja num relacionamento que Deus já te falou que não é para você estar. Amizades, posicionamentos. E Deus está falando para você hoje, filho, filha, eu não desisto de você. O seu lugar é aqui, no colo de papai.
quero cuidar de você. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero restaurar a sua psique, seu emocional, seu coração. Deus está falando com você? Quero convidar você para se colocar de pé nesse momento. Nós vamos cantar. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, enquanto estiver cantando. E assim, de uma forma muito tranquila, nada de, eu vou lá, quem vai, o que as pessoas vão pensar. Você não tem que se preocupar que as pessoas vão pensar de você. Quero convidar você para vir aqui ao altar do Senhor, para a gente encerrar esse encontro aos pés do Senhor. Você formalizando sua decisão de, não sei qual, mas pedindo a Deus, talvez restauração em alguma área da sua vida, algum relacionamento, algo que você tenha desistido, sonho, não sei. Você que está voltando para o caminho do Senhor hoje, vem para cá, fica com vergonha não, vem para cá, quando estiver cantando, chama alguém que estiver com você para vir com você, você não ficar sozinho, não vai ficar, mas quando estiver cantando, vem para cá, quero terminar orando com você, consagrando sua vida, clamando pela sua vida, aqui no altar do Senhor. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como, e eu me rendo ao, e então, não vejo mais minhas aflições, e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, oh, Ele me ama, Ele me amou. Ele me ama, Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. oh, Ele me ama, Ele me amou.
Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não temos tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele Me ama. Ele me Feche seus olhos, por favor, a gente vai orar. Deus sabe o que trouxe você aqui. Deus sabe o porquê das lágrimas. Acredita que Deus não fica indiferente. Acredita que Deus realmente é com você. Acredita que Deus não desistiu e não vai desistir de você. Isso tem que ser suficiente para você continuar caminhando, firmar teu pé e vamos embora, vamos para frente, vamos para cima. Quem quer que você desista é o diabo. Não desista. Não desista. Não desista de você. Não desista porque Deus não quer que você desista. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Porque assim como o Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor não desistiu de mim, e o Senhor não desiste de nenhum de nós. Senhor, dá-nos força para que nós não venhamos a desistir de nós mesmos. Não permita, Pai, que as lutas, só o Senhor sabe das lutas de cada um aqui, que cada um enfrenta, muitas delas lutas internas, lutas que muitas vezes tiram nosso fôlego, tiram nossa esperança. Mas hoje nós estamos aqui renovando a nossa esperança em Ti, Pai. Hoje nós estamos aqui porque nós acreditamos que o Teu poder é muito maior do que as nossas lutas, que o Senhor é muito maior que nossos gigantes, que o Senhor pode findar, transformar, restaurar, e nós estamos aqui clamando por isso, Pai. Honra, Pai, a fé de cada um dos Teus servos e servas aqui, dos Teus filhos e filhas aqui. Restaura, por favor, Pai. Transforma, liberta, talvez de pensamentos que não provêm de Ti. Silencia as vozes que não provêm de Ti, Pai. Que eles escutem a Tua voz restauradora, transformadora, vivificadora. Traz vida, Pai. Por favor. Muito obrigado. Porque o Senhor insiste em nos amar. Abençoa cada vida, cada família aqui. E que eles vivam para testemunhar dessa noite e de tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um deles ainda. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e muito Te agradecemos.
Amém. Uma salva de palmas para a galera do papel.